todos da igreja, que Deus vos prospere. Irmãos, eu gostaria de pedir duas coisas. Primeiro, não fique andando na igreja agora, segure sua criança. Não é em vão nós levantarmos cedo, chegar na casa de Deus e nós não prestarmos atenção no que Deus quer falar. Se você segurar 40 minutos a tua sede, você vai vencer, fica tranquilo. E outra coisa, preste atenção na leitura do texto. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Está escrito assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Comecemos em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós lemos nesta manhã, a Bíblia vai dizer que Jesus, na ocasião deste texto, ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu que fora da onde ele veio. Na ocasião deste texto, Jesus já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor, e por aí vai. Se bem que dizer que Jesus está vencedor é força de expressão, porque quando eu falo de estar, eu posso te levar a entender um momento. O nosso Deus não é Deus de momento. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de eternidade a eternidade. Então, na verdade, ele não está vencedor, ele é vencedor. E ele é vencedor por quê? Porque ele não perde batalha. Eu duvido que tem crente aqui que pode erguer a mão e dizer assim: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, eu tenho um testemunho de derrota para contar. Eu duvido. Você pode falar que o vento soprou, o barco balançou, o leão rugiu, o gigante afrontou, mas no final sempre tem culto de ação de graça na casa do crente, porque Deus não perde batalha. Então o Senhor, quando ele veio aqui, ele veio com propósitos. Diga comigo: propósito. Propósito. Porque se for para mim sair da minha casa, irmãos, e vir na igreja só porque eu vim pregar, era melhor eu ficar em casa. Eu não vim aqui só porque eu sou pregador. Eu agradeço a Deus pelo convite que eu recebi, mas melhor do que vir pregar é estar na casa de Deus com um propósito. E o propósito é o quê? Entregar o que é dele e receber o que ele tem para nos entregar. Quem sabe nessa manhã Deus pode curar. Quem sabe nessa manhã Deus pode renovar. Quem sabe nessa manhã o gigante cai na tua casa que tem tirado a tua paz, mas é nessa manhã que Deus entrará e dá vitória para você. Você pode dar glória por esta palavra. Por quê? Propósito. Esse ponto pode ser um divisor de águas na vida de muita gente. Se todo crente souber aproveitar essas 2 horas, 3 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui, Deus guerreia as minhas guerras. Qual que é a minha parte? A minha parte é adorar, e a de Deus é guerrear. Ser glória. Eu estou sentindo Deus aqui nessa casa. Se todo crente soubesse aproveitar essas 3 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Pode até parecer jargão de pregador, mas não é não. Enquanto você adora aqui, Deus visita a tua casa. Enquanto você adora aqui, Deus faz um check-up na tua saúde. Enquanto você adora aqui, Deus fecha a boca do leão, Deus fecha a sepultura, confunde medicina e mostra que é Deus na tua vida e na tua casa. Você crê nisso? Por quê? Propósito. Viemos aqui com um propósito. Não viemos aqui meramente porque é um congresso. Eu não venho aqui meramente porque eu fui convidado para cantar. Eu não vim aqui meramente porque o pastor tem que me ver, porque eu já faltei no estudo. Se eu não for hoje, o pastor vai me cobrar. Não é nada disso. Eu vim aqui com um propósito. Eu adoro não pelo que ele é, não pelo que ele tem. Eu adoro pelo que ele é. Glória a Jesus. Então o Senhor, quando veio aqui, ele veio com um propósito. Eu vou dar só uma citação por causa do horário, mas para os irmãos entenderem. Ele veio dar ponto final da dispensação da lei e inaugurar a dispensação da graça. O Senhor, quando veio aqui, ele veio fechar o seno de Abraão e inaugurar o paraíso, que aquele contato estava incomodando. O Senhor, quando ele veio aqui, ele veio inaugurar a igreja. Por quê? Porque a igreja não existia. Ela estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Então, se você for resumir tudo aqui, você vai entender o que eu estou dizendo. Jesus veio, nasceu, cresceu, pregou, foi preso, condenado, julgado, morto, sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Depois da ressurreição, Jesus ficou aparecendo no intervalo de 40 dias aos seus. Quantos dias eu disse? E a Bíblia diz que nesses 40 dias ele vai visitar os seus. E aqui há
Marcos 1, verso 8. Jesus está no último dia dos 40 dias após a ressurreição. Aonde ele está? No Monte das Oliveiras. Fazendo o quê? Se despedindo dos discípulos. É só para você entender. Jesus aqui, ele está confirmando uma promessa que ele já havia feito. Porque o nosso Deus é Deus que faz promessa, nosso Deus é Deus que confirma promessa, e o nosso Deus é Deus que cumpre promessa. Quem sabe é hoje que ele cumpre na tua vida uma promessa que ele já fez. Ele está confirmando. E que promessa é essa? Você vai se lembrar do texto. A Bíblia diz que um dia Jesus chega nos discípulos e diz assim, ó, vai chegar o dia que eu vou embora. Estou parafraseando, mas você vai lembrar do texto. Vai chegar o dia que eu vou embora. Mas fica tranquilo que eu estou indo embora para preparar o lugar. Quando o lugar estiver pronto, eu volto para buscar vocês, para levar vocês comigo. Só que nesse intervalo que eu estiver fora, preparando o lugar, eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou vos enviar o meu Consolador, e é Ele que me glorificará. Aqui Jesus está confirmando esta promessa. Ele está dizendo mais ou menos assim: lembra do dia que eu falei para vocês que eu ia embora? Pois o dia é agora. Lembra que eu falei para vocês que eu ia para preparar lugar? Eu estou indo para cumprir a minha promessa. Mas lembra que eu falei para vocês que eu também não vou deixar vocês sozinhos? Vou vos mandar o meu Consolador. É isso que ele está dizendo. Jesus, em outras palavras, está dizendo: então fica tranquilo, que eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. E ele já está aqui nesta manhã. Aí Jesus está dizendo o que aqui? E quando ele chegar, preste atenção no fio da meada para você entender o raciocínio, irmão. Jesus está dizendo assim, ó, e quando ele chegar, ele quem? O Espírito Santo, a virtude dele vai repousar sobre vocês. Então diga comigo, virtude. Diga virtude. Existem 5 tipos de virtude. Quantas eu disse? Sim. Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e a virtude bíblica. Eu vou ficar com a quinta, que é o que interessa para nós aqui. A virtude bíblica tem 3 raízes na tradução da palavra grega. Virtude no grego quer dizer chaio, araté e dunamis. E traduzido para o português é valor, caráter e poder. O que Jesus estava falando no pé da tradução aqui é o seguinte: vocês vão receber valor do Espírito Santo que há sobre vós. Vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há sobre vós. Vocês vão receber poder do Espírito Santo que há sobre vós. Percebe, irmão, que nós pentecostais nós gostamos de poder. Então quando eu falo de valor e caráter, a igreja não reage muito. Mas quando eu falo de poder, o povo dá glória. Mas me perdoa que eu preciso deixar uma palavra aqui neste altar. Não adianta eu vir querer falar de poder aqui se eu não tiver caráter. E para mim ter caráter eu tenho que ter o valor pago. Porque quando eu reconheço o preço que Jesus pagou, ele trabalha no meu caráter, aí ele me enche de poder. Eu não posso acreditar num crente que diz que tem poder no culto, mas lá fora ele compra e não paga. Eita, quem mandou me convidar? Depois conversa com a caminhando. Eu não acredito num crente que abre a boca para dar glória aqui, mas fora da igreja ele xinga palavrão. Eu não acredito num crente que fala que é crente aqui, que é cheio do poder aqui, ergue a mão, quer entrar no mistério, mas lá fora a mesma mão que ergue para adorar, se alguém mexer, ele bate para pedir. Poder não é só na igreja não. Poder é aqui, é em casa, é aqui, é na empresa, é aqui, é na faculdade. Mas vamos por parte por causa do horário. Diga comigo, valor. Ou você está achando que você está aqui de graça, irmão? Você está achando que você está aqui porque você não tinha outro compromisso? Não, eu vou lá hoje para ajudar os adolescentes. Ou você está achando que você veio aqui porque alguém te convidou? Você disse, não, já estão me convidando tanto tempo, eu vou lá para pagar essa dívida. Eu vou te dar uma notícia. Para você estar sentado me ouvindo, eu de pé falando, e nós na mesma régua adorando. Isso aqui não custou ouro, isso aqui não custou prata, isso aqui não custou euro, isso aqui não custou dólar. Se você achar que merece, prepara o glória. Custou sangue derramado na cruz. Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Se tem alguém endemoniado, é o diabo. Eu não tenho outra palavra para usar para ele. Lá no círculo de oração da igreja da minha mãe tinha uma irmã chamada Creuza. Ela era desse tamanho assim, com uma voz bem rouca. Eu me lembro que eu era bem pequeno, ela dizia assim para mim: irmão Isaías, cuidado porque o diabo é endemoniado. Se tem um ser que quer tirar a tua paz dentro da igreja, é ele. Pastor dentro da igreja, é dentro da igreja. Se você não vigiar, ele te arranca desse meio aqui. E como que ele te arranca? Bombardeando a tua mente, dizendo: o que você vai fazer na igreja? Ninguém te vê,
ninguém te enxerga, ninguém te valoriza. Você percebe que só procuram você quando tem alguma coisa que interessa? Não é nada disso, mas ele faz criar na mente algo que nem existe. Mas aí Deus levanta um poeta para escrever a letra de um hino, que é uma mensagem dizendo: eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você pode não ser importante para meia dúzia, mas você é tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angustidor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Segura aí. Que valor é esse, irmão? Que se de repente eu puxar sua conta bancária, você não tem nada lá. Que valor é esse que você talvez passou pela rua, olhou na loja um vestido, um sapato, uma roupa e você não teve condições de comprar? Que valor é esse? Eu vou te dar uma notícia: o valor não está no pé, o valor não está nas vestes, o valor não está no banco. Aonde está? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você até com gemidos. Para nós pegarmos tempo. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, você puder declarar com força. Olha o que você está cantando, irmão. Vamos lá? Você pode tocar esse hino por uma mão erguida e uma palavra de gratidão a Deus, que Ele se move em você. Agora deixa eu fazer um comentário aqui para os irmãos. Jesus morto na cruz, irmãos, não está querendo dizer que eu estou salvo. Cuidado. Tem gente que diz: Jesus morreu para perdoar os meus pecados. E isso é verdade. Jesus morreu para me salvar. E isso é verdade também. Mas Jesus, eu não posso dizer: Jesus morreu e eu já estou salvo. Não, senhor. Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu estou salvo. Jesus morto na cruz está querendo dizer o quê? O preço foi pago. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? Reconhecer o preço pago. E como é que eu reconheço o preço pago? Quem não é crente aceita Jesus. Quem está desviado volta para Jesus. E quem está brincando de ser crente desce do muro e vem para dentro e seja crente de verdade na pessoa liberou. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele vai servir como o penhor da garantia. Foi isso que Paulo disse. Paulo disse o que aos crentes de Coríntios? Em quem vós também estáis? Depois que ouviste o Evangelho da salvação e tendo nele crido, fosse o quê? Carimbado, selado, timbrado, marcado, com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Por que tudo isso? Porque é ele que vai se tornar o penhor da garantia para o dia da redenção. Nota de rodapé. Quer saber se vai subir no dia do arrebatamento? O Espírito de Deus tem que habitar em você. E sabe qual é o sinal que o Espírito de Deus habita em mim? Eu tenho desejo de glorificar. E eu não estou falando isso para você dar glória. Até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas foi Jesus que disse: eu vos enviarei o meu consolador. E é ele que me glorificará. Ninguém dá glória a Deus porque é teólogo. Ninguém dá glória a Deus porque é profeta. Ninguém dá glória a Deus porque é profundo. A carne não quer glorificar. Só consegue dar glória quem tem o Espírito de Deus na vida para
internet aqui dentro. E eu vou explicar. Noé, quando a arca ele sente que abaixa, ele solta 2 aves. Quantas aves ele soltou? Quantas? Uma pomba e um corvo. O que ele queria ter certeza? Que a água do dilúvio tinha baixado. Qual que é o teste que ele faz? Solta 2 aves. O corvo sumiu no mundo. Pastor, o corvo voltava só quando queria. A pomba voava e voltava rápido para a arca. Sabe qual é a distinção de um do outro? Noé jogava ração para um e jogava ração para outro. A pomba comia com fome. Por quê, pastor? Porque o que tinha fora da arca a pomba não comia. Só tinha lixo, cadáver, corpo em estado de putrefação. E pomba é limpa, nem no lixo ela senta. A pomba voava, não achava nada, voltava. O corpo sumia. E quando o corpo voltava, a pomba comia. O corpo não queria comer, não. Aí se você perguntasse para a pomba, por que você está com essa fome toda? Ela ia dizer, porque lá fora não tem nada que me interessa para comer. E você, corpo, você não quer comer? Não, eu não quero porque meu papo está cheio. É igual culto, meu irmão. Se enche do que não presta lá fora, vem com o papo cheio e coloca defeito no culto. O defeito não está no culto, o defeito pode estar em mim, mas o nome de Jesus tem que ser glorificado. Eu estou sentindo, isso aqui é congresso ou tudo de ensino? Estou 9 horas da manhã. Diga comigo, valor. Irmãos, o preço foi caro. Eu não sei como é que se chama em Monte Alto, mas eu quero crer que é a mesma coisa. Porque de São Paulo, da onde eu vim, e em Catanduva, onde Jesus está me deixando ficar por um tempo, terreno que o proprietário não cuida, nós chamamos de terreno baldio. Aqui também, olha que nome horroroso, irmão. Tudo que não presta, joga lá. Lixo, lá. Entulho, lá. Móveis velhos, lá também. O que eu não quero e não sei onde descartar é lá que eu jogo. E por quê? Porque se o dono não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. Não é assim? Mas quando pega alguém que tem uma visão de um projeto do terreno, a primeira coisa que a pessoa faz, compra, limpa. Tem uns que são tão enjoados que cerca. E tem uns que vai além. Depois de comprar, limpar, cercar, ainda coloca uma plaquinha, proibido jogar lixo. O reino de Deus é a mesma coisa. O diabo joga entulho na vida do ser humano até o dia que o ser humano se entrega para Jesus. Porque no dia que você se entregou para Jesus, ele te lavou o sangue, te cercou com fogo e colocou o Espírito de Deus na tua vida para habitar. Você pode dar glória por essa palavra. Diga comigo, valor. Agora diga caráter. Aperta o cinto aí, irmão. Não vai doer nada, não. É que nem consulta do SUS. Demora para chamar, mas quando chama é de pirona e vão para frente. Só que tem uma coisa, é de pirona marca que tira a fé, meu irmão. Nós somos do tempo, quero ver isso também, pastor. Somos do tempo onde o metiolate, quando punha na ferida, tu viu o céu se abrir, anjo subir, anjo descer, tu tinha visão. Hoje, irmão, metiolate de Nutella, tu coloca, fica até fresquinho, não é verdade? Mas fica tranquilo, chegamos vivos e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Caráter. Existe uma grande diferença entre reputação e caráter. O que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. E o que é caráter? É aquilo que Deus olha em mim e ele enxerga de verdade o que eu sou. E eu vou te traduzir isso aqui. Você pode ter cara de crente, cabelo de crente, roupa de crente, falar que nem crente, estar vestido com kit de crente, mas crente de verdade. Só Deus sabe se você é. Por quê, pastor? Porque reputação, meu irmão, não acredita muito em reputação, não. Não fica com esse papo, né? Ai, eu conheci o irmão na internet, ele é uma bênção. Você nem conhece? Você conhece? Esse negócio de internet é a coisa mais mentirosa que existe, irmão. Eu não sei se aqui vocês já ouviram esse ditado, mas em Catanduva tem. Quer saber quem é o pastor Isaías? Vai comer 1 quilo de sal com ele. Vai viver com ele, você vai saber quem é ele. Às vezes as pessoas vêm de fora e fazem um holofote, fazemos um holofote. Nada contra eu admirar um homem e uma mulher de Deus, nada contra. Mas às vezes a gente quer idolatrar um negócio que não é verdade. Aí a gente tira uma foto e coloca na rede social. Referência para a nossa geração. A gente nem conhece que referência é essa. Referência ao teu pastor que ora por você, jejua por você e está lutando para te levar para o céu. Mas você não vai dar glória não, irmão.
E ela disse assim para mim em um determinado momento, pastor, pastor Isaías, quando a gente sabia que era o senhor que ia pregar lá em São Paulo, na nossa igreja, meu Deus, eu falava para minha filha, mais cedo para o culto, porque o porteiro já deve ter aberto a igreja. Leva a minha bolsa, a bolsa da bebê, leva a minha vida e marca lugar para a gente sentar, porque eu quero sentar no primeiro banco. Eu dizia, mas por que isso? Não, porque era o pastor Isaías que ia pregar. Aí ela virou para mim, mas hoje eu morando aqui, congregando com o senhor é tão normal. Mas eu só achou que eu era o quê? O ET, irmão? Sabe por quê? Porque quando a gente olha e não conhece, a gente tem uma visão. Mas quando você vai conviver, você vai ver quem é. Ou você está achando que todo culto a gente abre a Bíblia, prega, o céu racha e desce. Tem culto, meu irmão, que você vai olhar e não vai acontecer nada. Tem dia que você vai pegar a Bíblia e olhar, procurar o texto que você já pregou e você não vai achar nada. Aí você sai frustrado. Você já viu algum pregador colocar na rede social dele assim, hoje eu preguei e não viu nada? Você já viu? E nem vai ver. É sempre uma coisa fenomenal. Ele coloca uma propaganda tão grande que dá a impressão que até Jesus vem no culto para dar glória para a palavra dele. E não é assim, irmãos. Tem dia que não vai acontecer. E por quê, pastor? Não tem porquê. Você pergunta para Deus, Senhor, o que aconteceu? Deus disse nada, que hoje eu não quis fazer. Isso aí Deus permite para mostrar que a glória é dele, a casa é dele. Essa mão você vai erguer agora e dar glória melhor do que esse também é para ele. Reputação, só para os irmãos entenderem. Reputação, quando eu estou com o pastor, eu me comporto que nem pastor, porque eu sou pastor e tenho que mostrar que sou pastor. Isso é quando eu estou na frente dos outros. Se eu estou com a minha esposa, eu me comporto como um homem casado, porque eu sou casado e estou com a esposa. Mas e se eu estou sozinho? Não, se eu estou sozinho, eu fico à vontade, porque ninguém está vendo. Aí que entra o caráter. Ninguém está vendo, vírgula. O céu está vendo. Quem é, irmãos? Eu gosto de uma frase que diz assim: quem é. Independe de onde está e com quem está. Ele não precisa estar com crente para mostrar que é crente. Ele é crente aqui, é crente em casa. Ele é crente aqui, ele é trancado sozinho dentro do banheiro. Ele é crente aqui, ele é sozinho trancado dentro do quarto, navegando na rede social. Por quê? Porque a mente ele é crente, a boca ele é crente, o olho ele é crente, o ouvido ele é crente, a mão que você ergue na igreja para adorar também é de crente. Glória, isso é caráter. E detalhe, quem é que nos conhece? Deus. Aqui não acontece isso, só lá nas minhas mãos. Irmão, não conversa não, não conversa não. É porque seja criança, não conversa não, desculpa da liberdade. Não tem ninguém melhor para me conhecer do que Deus. Por quê? Porque foi Ele que nos fez. Aqui não acontece isso, só lá na minha região. Está filmando? Meu Deus. Essas coisas não vão, meu irmão. Depois reporta aí, meu irmão. É ao vivo, mano, esse negócio aí. Deus seja louvado. Não, mas é brincadeira. O que eu prego aqui, eu prego na nossa igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui não acontece isso. A pessoa olhar e dizer, eu gosto de todo mundo. Você já percebeu que tem hora que você conhece alguém e diz, não fui com a cara dela. Mas por que você conhece ela? Eu não conheço, mas só de olhar não desce. Parece que Deus está falando, né, irmão? Mas por que não desce? Não sei. Eu vou exemplificar aqui. Não vou com a cara do Daniel. Pastor Israel, você conhece o Daniel? Não. Mas como é que você vai com a cara? Não sei. Tem jeito de metido. Daniel diz que o santo não bateu. Aí é complicado. Se o meu santo é o meu teu, aí tem que bater. Na verdade, o problema não está no santo. O problema está na gente. Não é verdade? Mas sempre gosta do Daniel por quê? Porque o Daniel é metido. Tem cara de aparecido. Daniel tem cara de arrogante. O que é isso, irmão? Isso é reputação, é olhar e achar. Só que eu nem sei o que é. Só que aí a gente vai convivendo. As barreiras vão caindo. E eu vou pegando amizade. Olha como você vai se identificar agora. Aí chega um dia que você senta para comer junto, beber junto, fica amigo. Aí eu crio coragem, um dia eu olho para o Daniel e digo assim, Daniel, eu não ia com a tua cara não. É mesmo? Nada, eu achava você metido, mas convivendo eu vi que você não é. Por quê? Porque é convivendo que você vai saber quem é. Você já percebeu aquele casalzinho que está apaixonado, casa depois que casou, que vai ver quem é? Vamos pular essa parte, vamos pular essa parte. Agora, quem te conhece melhor? Deus. Por quê? Por isso que o salmista vai dizer assim, Senhor, tu me sondas
e me conheces. Tu me cercas por detrás e por diante. Olha o que ele diz: antes que a palavra chegue na minha boca, tu já sabe. Isso aqui parece simples, né, irmão? Antes que a palavra chegue na boca, tu já sabe. Por quê? Porque ele é onisciente. É verdade, mas deixa eu te falar uma coisa. Cientistas vão dizer que para o ser humano conversar uma fala, um assunto, e não ficar perdido no assunto, ele tem que ter no mínimo no subconsciente 8 palavras referentes àquele assunto guardado no subconsciente. Por isso que dá a importância do ser humano ler. Quem lê mais se desenvolve mais no assunto, porque você tem que ter recurso guardado no seu subconsciente. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu nem a palavra eu tenho no subconsciente. Ou seja, antes de eu falar, eu não sei nem o que falar, não sei as palavras que usar, ele já sabe. E como que ele já sabe? Porque ele te conhece, ele te sonda. Olha o que o salmista diz: tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Você sabe o que é entretecer, irmãos? Entretecer, uma das traduções da palavra entretecer é tricotar, é a arte do tricô. Que hoje eu estou para dizer que a nossa geração de adolescente para baixo, e olha lá, alguns da juventude nem sabem o que é tricô. Mas eu vou te explicar uma aula rápida aqui. 2 agulhas desse tamanho, um velo de lã, dá um nó nada a ver na ponta da agulha e sai fazendo um movimento. Para quem não conhece, é um movimento esquisito. E desculpa de eu assassinar o português aqui. Vai virando aquela tripinha de lã e você olha e diz: meu Deus, o que vai sair daí? Minha mãe amava fazer tricô. Hoje não faz mais porque as vistas não alcançam. Mas quando ela fazia tricô, eu e minhas irmãs, quando ia virando aquela coisinha sem significado, sem forma, a gente perguntava para a mãe: ô mãe, o que é isso aí? Uma blusa? Não, isso aí não vai dar uma blusa não. Ela dizia: quem me verá. E no final não é que dava uma blusa? É igual a você, irmão. Quando você se entregou para o céu, alguém disse: isso aí é fogo de palha, não vai virar nada. O céu disse: quem me verá. Olha onde você está aqui. Ele te conhece, ele te sonda. Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deus não nos salvou para ser melhor do que ninguém. Oh, glória a Deus, 2 vezes, irmão. Desculpa o que eu vou dizer, porque tem irmão. Oh, Jesus, me ajuda. Me ajuda. Eu aprendi uma palavra lá em Catanduva: ranço. Você come alguma coisa, não bate bem. Os mais elitizados dizem: eu fiquei indigesto. Os mais pé no chão dizem: eu estou empanzinado. E os pés na terra diz: eu estou com eu fui fazer uma visita com uma irmã logo que nós chegamos, e a irmã cismou de fritar torresmo. Irmão, torresmo, coca gelada e falando de Jesus. Até que não deu glória, se alegrou agora. Aí a irmã fritando, aquele gostoso, aquele que você morder chegar a estralar. Aí ela fez a primeira fritada, eu receba. Na segunda eu falei para ela: irmã, para mim não dá mais não. Ela disse: mas por quê? O senhor já está cheio? Eu falei: não, cheio eu não estou, é que não bateu. Aí ela disse: eu ranço. Irmão, alguém está te ligando aí. Jesus não é, Jesus está falando aqui, deixa para mais tarde. Eu tenho ranço, irmãos, de gente metida no reino. Desculpe da liberdade. A pessoa ser metida da porta da igreja para fora já é feio, mas é lá fora. Metido porque tem dinheiro, metido porque tem um carro bom, metido porque tem um ambiente recheado. É feio, mas é lá fora. Agora a pessoa se exibir porque canta, se achar porque prega, ou os músicos, eu estou junto com vocês, viu? Mas ser aparecido porque toca, não, a glória é dele. Agora vamos por causa do horário. Jesus não me chamou para ser melhor do que ninguém. Uma das características dos servos de Jesus é servir. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Agora, muito embora Jesus não me chamou para ser melhor do que ninguém, uma coisa eu tenho certeza: ele não me chamou para ser melhor, mas ele me chamou para ser diferente. E quando eu sou diferente, pastor, eu não preciso andar de terno e gravata no sol de 40 graus durante o dia para mostrar que eu sou crente. Eu não preciso estar com a minha carteirinha de membro pendurada no bolso ou na camisa para o mundo passar, olhar e ver que eu sou crente. Por quê? Porque o crente não se identifica pelas vestes apenas. O crente se identifica pela atitude, pelo diferente que Deus chamou a gente para ser. E eu vou explicar. Você quer ver? Você já teve essa experiência que você está no comércio ou conversando com alguém que você nunca viu, a pessoa olhar para você e dizer
gente. Se eu fosse entrar nesse tópico aqui, nós irávamos amanhã, mas deixa eu dar só um exemplo. Uma das coisas que Deus nos chamou para nós sermos diferentes é o idioma. O crente fala diferente. Fala ou não fala, irmão? Ih, meu Deus, que fraqueza, meu Deus. Fala, irmão. O crente fala diferente. Eu nada contra, e eu espero que eu não vá agredir ninguém com as minhas palavras. Eu não dou vazão para crente que fala na gíria. Outra coisa feia é crente malandrão na palavra. Mano, meu, Joe, mina, cara. Que mina, cara, o quê? O idioma do crente é varão, varoa, canela de fogo, labareda, tocha. Pastor, eu estou me policiando. Eu estou me policiando. Ei, vocês aqui na frente, ó. Volta comigo aqui. A festa é de vocês, preste atenção. Eu estou me policiando por quê? Porque eu já estou chegando nos 50 e eu senti que uma das coisas que está falhando aqui é guardar nome. Mas eu fui culpado disso. Porque eu tenho o hábito de chamar os irmãos de varão. Eu não quero nem saber quem é. O varão que cantou na manhã dos adolescentes, como que ele chama? Eu sei, aquele varão que veio de São Paulo que nem quer pipoca doce. O varão que estava na liderança dos adolescentes. Varão. E isso foi me deixando relaxado e eu não fiquei com preocupação de guardar nome. Agora com 50 para conseguir guardar nome, está dando trabalho. Eu estou treinando. Esses dias eu fui pregar em Fortaleza. O pastor falou assim para mim: pastor, o senhor tem um cantor para indicar para o nosso congresso? Tem. Aí de Pernambuco. Você é perto da gente, então fechou. Indiquei, nos encontramos no aeroporto. Pegou eu, o cantor, fomos para a cidade dele. O pastor nos levou, nos colocou no hotel. Chegou no culto à noite. O cantor deu um show de apresentação. Ele não é cantando, não, é se apresentando. E eu já vou dedurar eu mesmo. Aqui, ó. Para mim saber que o pastor dos irmãos chamava Sérgio, eu tive que ficar com a colinha aqui, ó. O cantor já pegou o microfone e disse: eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui. Agradeço ao pastor fulano de tal, a sua esposa ciclana de tal, e os seus 3 filhos, fulano, ciclano e bertano. Eu falei: meu Deus. Eu quero agradecer aos irmãos da banda, que eu cheguei um pouco mais cedo e já conversei. O tecladista fulano, o baterista ciclano, o guitarrista bertano. Ele falou: quero agradecer e rever meu amigo o pastor Isaías. Quero agradecer o sonoplasta, irmão fulano, irmão ciclano, Deus abençoe. Eu falei: meu Deus, e não tem um papel. Como é que chama o nome do pastor aqui mesmo? É uma fraqueza. E por quê? Porque eu fiquei nessa comunidade de varão. Eu chego em São Paulo, chegava, né? Chego porque eu ainda vou, mas o que vai acontecer agora não acontece mais. Mas eu chegava em São Paulo, um senhor que me viu crescer no bairro, cresceu com o filho dele brincando na rua. Eu chego lá: tudo bem, varão? Como é que o senhor está, varão? Vai visitar nós em Catanduva, varão. Um dia ele me chamou e falou: por que você me chama de varão? Porque eu sou magro e alto. Sabe por que você riu, irmão? Porque esse idioma não é dele, esse idioma é nosso. E eu vou te dar uma notícia: não é o que está na roda do ímpio que tem que pegar em mim, é o que está em mim que tem que pegar na roda do ímpio. Eu não tenho que falar que nem crente no meio dos crentes, mas quando eu estou na roda do ímpio eu falo que nem ímpio. Não, eu falo que nem crente no meio dos crentes, quando eu estou no ímpio eu falo que nem ímpio, porque a unção pega. E pega mesmo, irmão. Senta do lado de quem é gelado, que tu vai gelar. Senta do lado de quem conversa, que tu vai conversar. Senta do lado de quem fica navegando na rede social, que tu vai querer navegar. Mas senta do lado de quem dá glória, que a glória de ti vai pegar. Só pega. Eu chego de viagem agora, ele me vê e fala: já chegou, varão? Tudo bem, varão? Vai com Deus, varão. Volto sempre, varão. Não é o que está nele que tem que pegar em mim, é o que está em mim que tem que pegar nele. Como vocês estão entendendo? Diga amém, irmão. O ímpio vê você passar e não tem que. Irmão, a coisa mais feia que existe é nós estarmos numa roda, e eu já vi isso. Graças a Deus que não foi comigo, mas um amigo da empresa. Sentamos na mesa para almoçar, quando nós começamos a falar de Jesus, eu e a faxineira, ele entrou para falar de Jesus também. O ímpio na mesa olhou para ele e falou: quem é você para falar? Ele falou: você não está sabendo não? Também sou evangélico. Evangélico? Eu tinha vergonha de falar com ele evangélico. Coisa mais feia que tem é o ímpio repreender o crente. O crente está na roda do ímpio e o ímpio fala: você não pode falar essas coisas não, você não é crente. Mas o ímpio tem que você passar e dizer: lá vai o crente, ó. Coisa boa é quando você chega na roda do ímpio e o ímpio está falando
você chega, ele diz assim, ó, muda o assunto que os irmãos chegam. Isso é sinal que o Espírito de Deus faz diferença na tua vida. Eu não sei se você já escutou eu falando isso em rede social, mas se você escutou, escute de novo. Ninguém mandou sei lá, esperar só chegar aqui. Jesus me levou na Itália. E quando eu cheguei na Itália, um irmão que estava comigo falou assim para mim: pastor, o senhor sabia que o senhor está na terra do melhor sorvete do mundo? Eu disse: não, pois o senhor está. Ele falou: o melhor sorvete do planeta é o italiano. Eu olhei em volta da praça e vi uma sorveteria. Falei: varão, aquele nome lá, gelato, é sorveteria. Falei: vamos tomar um sorvete? Ele falou: ah, não dá. Falei: por que? Você não tem dinheiro? Não, dinheiro eu tenho, mas eu não sei falar italiano. Como é que a gente vai pedir sorvete para os italianos sem falar italiano? Falei: quem disse que precisa saber falar para pedir sorvete? Ele falou: como é que você pede um sorvete no idioma dos outros sem falar o idioma? Falei: igual a Sara, minha filha. A Sara, quando chegou em Catanduva, nós tínhamos 2 anos. A gente ia na sorveteria, ela detestava que pegava o sorvete dela. Ela queria ela pegar. Só que nunca ela não alcançava o balcão. Então ela puxava a cadeira, subia na cadeira, e quando ela queria 2 sabores, ela fazia assim, ó. Falei: o senhor gosta de sorvete do quê? Ele falou: eu gosto de morango. Eu falei: então não tem segredo. Entra na sorveteria, pega uma tonalidade de rosinha, que tem cara de morango, aponta e pega aquele lá, irmão. Ah, isso aí é muito estranho, irmão. Será que Jesus já está batizando com o Espírito Santo ali agora? Mas volta aqui para mim, irmão, volta para mim aqui, ó. Volta para mim. Criança não perturba, não. O que perturba e tira a paz é adulto. Tá certo? Os grandes não tiram a paz, não é criança não. Aí eu catei e falei para ele: vamos lá. Ele falou: vamos, eu pago. Se você pedir, eu pago. Eu falei: não, se você paga, aí eu quero isso mesmo. Entramos na sorveteria. Quando entramos na sorveteria, eu vim para um lado do balcão, ele foi para o outro, e lá no refeitório tinha 2 mulheres. Aí eu vi uma tonalidade de rosinha. Aí eu disse assim para ele, baixinho: não, vem cá, aqui ó, tem cara de morango. Ele falou: vem do lado de cá, ó, outra tonalidade de rosinha que também tem cara de morango. Eu falei: é verdade. E agora? Eu falei: agora você pede, você não sabe pedir. Aí nisso veio a moça, eu falei para ele baixinho: só não dá risada não, para ela pensar que nós estamos tirando sarro dela. Aí eu olhei para ela e falei assim: eu quero um sorvetito moranguito. Ela olhou para mim e falou: tudo bem, que lugar que vocês são do Brasil? E como é que ela sabe que eu sou do Brasil? Ela atravessando a praça, eu falei para minha amiga na cozinha: olha o jeito dos dois andar. Só de ver lá que ela vai ver que é brasileiro. Eu não sei como o brasileiro anda, mas ela identificou. Uma coisa eu quero te dizer: mesma coisa somos nós, irmão. O mundo pode não saber o teu nome, mas o teu jeito, ele tem que olhar e ver que você é um servo de Deus. Você pode dar uma glória melhor do que esse que você deu. Diga comigo: valor, caráter e poder. Irmãos, eu vou encerrar aqui. O versículo ainda tinha bastante coisa, mas eu vou encerrar aqui. O crente precisa ter poder. E eu não estou falando barulho. Desculpe da minha liberdade, eu tenho pavor de quem, quando pega o microfone, fica numa espiritualidade, mas quando senta, morre. A pergunta é: o poder está na tua vida ou está no aparelho? Desculpe da liberdade. Poder de Deus, irmão, não é só quando eu exerço o ministério, não. Até porque nem sempre onde tem barulho tem poder de Deus. E o crente precisa se revestir com o poder de Deus. Irmão, se eu tiver que fechar a porta de mão de alto para mim, vai ser agora. Mas fica tranquilo que palavra não mata, não. Quem mata é o pecado. Se a igreja não abrir os olhos, nosso culto, assistir o culto, ele sabe falar em língua. Esses dias eu recebi um vídeo de uma mãe de santo possuída dentro do centro, falando em línguas estranhas. Não vou nem pedir para você procurar, porque eu apaguei no meu celular. Mas pensa numa coisa horrorosa. Falei para minha esposa: que cena pesada. E o diabo na boca dela dava aquela gargalhada e falava em línguas estranhas. Se nós não nos revestimos de poder, entra no nosso meio, dá glória, ergue a mão, fala em língua e a gente acha que é do céu. Mas eu vim aqui nessa manhã debaixo da autoridade desta palavra profetizar. Se ele tentar se esconder no nosso meio, o poder de Deus vai arrancar ele do nosso meio. Por quê, irmão? Sobre a liberdade, qual é o futuro da igreja? Vamos falar humanamente aqui, humanamente, porque Deus é o dono da igreja, ele cuida. Mas do jeito que nós estamos indo, qual que é o futuro da igreja? Desculpe da liberdade, pastor. Para isso tem pastor, meu irmão. Mas a palavra está com a gente. E tem coisas que o pastor da igreja não pode falar.
Por quê, pastor? Ele não tem autoridade, pelo contrário, o cajado está com ele. Mas nós estamos vivendo uma geração de descrente tão mimimi, que se o pastor fala, em vez da pessoa receber a palavra como confronto e mudança, fica asqueirando no banco dizendo, tá vendo? Eu preferi o outro do que esse. Você não faz nem sua parte. Eita, quem mandou me convidar? Aí sabe o que Jesus faz? Jesus traz tudo de fora para falar. E eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo, eu vou falar. Qual que é o futuro da igreja, irmão? Tirando o lado espiritual, os filhos que nós estamos criando na presença de Deus. É inadmissível uma mãe trazer brinquedo para o filho poder dar sossego para ela para assistir o culto. Os irmãos estão vivos? Trazer tablet, celular, encher de bolacha, sujar a casa de Deus. Você está ensinando o que para o futuro da igreja? Aí depois vem querer dizer que o teu filho vai ser profeta. Eu vou te dar uma notícia: se nós não mudarmos as nossas atitudes, nós estamos criando futuros desviados dentro da igreja. O reino de Deus é muito mais abrangente e pesado do que isso, meu irmão. Sabe quem são os culpados disso? Nós mesmos. Compramos um celular que passa de 3 mil para os filhos, mas compramos uma Bíblia que custa 100 reais. E eu não vou falar isso para não envergonhar ninguém, mas se eu pedir para os adolescentes que têm Bíblia levantar, metade dos pais vai passar vergonha. Porque damos um videogame caro para os nossos filhos, mas não damos a Bíblia. Eles sabem o nome dos personagens que eles gostam, mas não sabem o nome de meia dúzia dos apóstolos de Jesus. E quem é o culpado disso? Nós mesmos. Como que uma menina de 12, 13 anos anda na rua com uma roupa escandalosa se ela não trabalha? É porque o pai dá. Sabe por que os nossos filhos não oram? Porque não vê a gente orar. Sabe por que tem menina que gosta de novela? Porque vê a mãe assistindo novela. Aí depois vem na igreja querendo dizer que está se enchendo de poder. Mas nesta manhã, Deus está dizendo: se você abrir o teu coração, eu vou te encher com o meu poder. Aí também o horário está dando. Vou dar uma notícia: quem canta não tem que cantar porque tem a voz bonita. Chegar aqui e ficar esmirilando e mostrando. Não, nada disso. Quem prega não tem que vir aqui e ficar vomitando versículo grego, hebraico, aramaico. Isso não adianta nada. Quem toca não tem que tocar porque gosta de tocar. Quem canta tem que cantar com poder. Quem prega tem que pregar com poder. Quem toca tem que tocar com poder. E quem adora aí também é adorador. Você sabia que a tua adoração Deus visita quem está sentado do teu lado? Você sabia disso? A Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a cantar. Veio o terremoto, só foi para Paulo e Silas? As portas se abriram, foi só para Paulo e Silas? As cadeias caíram, foi só em Paulo e Silas? Até que não tinha nada a ver, recebeu o milagre. Se você tiver de Deus, Deus vai visitar quem está sentado do teu lado aí, ó. Porque a igreja precisa se revestir de poder. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui, eu encerro aqui. Não vou encerrar fazendo barulho não, meu irmão. Está perdendo esse pique. Não tem mais aquele pique dos últimos 5 minutos fazendo barulho para a igreja da glória e eu entregar. Não, mas se você cantou a glória e 1 hora de Bíblia, não é agora, isso é verdade. Vamos encerrar no seco aqui, ó. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que o diabo montou nesses últimos dias, foi a forma dele trabalhar. E você vai entender o que eu estou dizendo. É forte, mas a realidade. Eu tenho 47 anos de vida. Nasci no berço evangélico. Prego desde os 14. Mais de 30 anos viajando no Brasil pregando a palavra de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Nada. Se eu não tiver a vida no altar. Primeiro. Segundo, eu sou de um tempo, e quem é mais velho na fé aqui vai lembrar do que eu estou dizendo. Que a pessoa chegava na igreja sem ser liberta, o diabo já se manifestava na porta. Quem já viu isso? Aí. Eu não vou nem falar dos últimos anos, eu vou falar dos últimos 7 meses, de 2025, mês 7 que nós estamos. Você já viu alguém se manifestar nesses dias? A pergunta é: está faltando o poder da igreja, pastor? Olha, até tem gente brincando, mas Deus ainda tem que permanecer.
Eu não acredito que está faltando poder. Isso aí é uma estratégia do diabo, o diabo mudou. Por quê, pastor? Porque quando ele se manifestava, o povo tinha temor. Eu era pequeno, pastor. Nós íamos para a igreja. São Paulo tem muita tarde da bênção, muita. E nas tardes da bênção, como pessoas eram libertas. Eu vou falar aqui, não se assusta não, irmão. É um ambiente espiritual, sabe? Já rosnava na boca de alguém, jogava para o chão, punha as mãos para trás, sem mão no chão de pé, andava mais rápido que uma serpente no chão. Falava grosso, dizia: eu vou matar, eu quero destruir. Foi feito um trabalho. Alguém já viu isso aqui? Aí, a pergunta é: você está vendo isso? Sabe por quê? Porque quando nós víamos isso, nós tínhamos temor. Eu me lembro quando eu era pequenininho com as minhas irmãs, eu ficava com aqueles olhos regalados com as irmãs, as crianças deveriam tudo com medo. Minha mãe olhava para nós e dizia: não precisa ter medo não, vocês são crentes. Fecha os olhos, clama pelo sangue de Jesus, que quem tem que sair daqui é ele, não é nós não. Sabe o que acontecia? Quando a gente estava na escola e chegava a proposta errada de amigos, a gente lembrava: não, Deus está aqui hoje, mas o diabo também. Não, não quero essa coisa não. Hoje, meu irmão, hoje, se o pastor chamar um jovem, um adolescente para aconselhar, o pai quer sair da igreja. Que futuro é esse que você quer para os seus filhos? O diabo tem mudado nesses últimos dias a forma de trabalhar. Ele não está mais manifestando, pastor? Não. O que ele está fazendo? Se escondendo no meio dos crentes. Lembra de Gadara? Eu encerro aqui. Lembra do demoniado de Gadara? Antes de Jesus chegar em Gadara, o que aconteceu no alto mar? Uma tempestade. O diabo se manifestou naquela tempestade para abortar a viagem. Mas acordaram Jesus, Jesus repreendeu. Quando Jesus chega em Gadara, ele se manifestou? Não. Leia o texto. A Bíblia diz que quando Jesus colocou o pé em terra, o diabo chegou, se prostrou e o adorou. Aleluia, não. Misericórdia. Por quê, pastor? Porque essa adoração não é verdadeira. E olha a adoração que Jesus deu para ele. Ele deu para Jesus: que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Se Jesus fosse essa geração de hoje, eu queria dizer: ó, até me arrepia. Arrepiar o quê? Quem disse que arrepio é poder de Deus, irmão? Você vê como engano? Esses dias um amigo meu estava pregando numa igreja. Uma mulher levantou, começou a bater o pé, falar em línguas, gesticular. Ele olhou para a mulher, o Espírito de Deus falou com ele: meu espírito não está nesse negócio não. Ele falou: pastor, essa mulher aí não está falando em línguas estranhas não, isso aí é demônio. O pastor olhou para ele e falou: meu irmão, eu estou aqui há 10 anos, faz 10 anos que essa mulher profetiza. Ele falou: isso aí é demônio, expulsa que vai sair agora. O pastor não teve coragem. Sabe o que o pastor fez? Para você, pode fazer de boa liberdade. Ele cagou o microfone e falou: espírito do engano, caiu no chão. 10 anos dentro da igreja. O que está faltando na nossa vida, irmão? Se não o poder de Deus, para nós discernirmos o que é dele e o que não é, para nós voltar para correr. E sabe qual que é a artimanha dele nesses últimos dias? Ele entra no meio dos músicos e faz uma contendinha. Aí a igreja identifica, vai lá e sana o problema. Ele sai dos músicos, pega os jovens, sai dos jovens, quer nas irmãs, sai das irmãs, quer entrar na igreja, sai da igreja, quer se andar nos obreiros. Mas Deus nos trouxe aqui nesta manhã para dizer: aqui não. Hoje ele pega o lixo dele, a lâmpada dele, a trouxa dele, está de retirada. Levanta a mão e recebe a profecia. A tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor, os teus negócios são do Senhor, essa igreja é do Senhor, e a glória que tu vais soltar aqui agora também é do Senhor. Receba o poder de Deus aí agora. Esses dias eu falei para os meus filhos: vocês estão preparados se um dia na escola ou na igreja o inimigo se manifestar e eu chamar vocês dois para ignorar? Ficaram assim para mim: vocês estão vivos? Não, eu perguntei para meus filhos. Vocês estão preparados? Ah, mas é muito novinho. Mas quem disse que o poder de Deus depende de idade? Quem diz que o poder de Deus depende de idade? Nem velho, nem novo, nem de idade. É poder de Deus. Eu encerro a minha fala devagar e pausado, mas debaixo de uma autoridade do Espírito de Deus. Eu profetizo na vida desses adolescentes
que os céus encontrem, que eles tenham experiência com Deus. Eu profetizo que o céu vai chamar vocês de madrugada pelo nome para vocês orar. Eu profetizo que quem não é batizado será batizado, e quem é vai receber um renovo, um idioma novo, porque Deus vai começar a se revelar. Eu profetizo que vocês tenham experiência com Deus, e que a vassoura do mundo não vá a vocês do céu, e que o nome de Deus, através da vossa vida, seja glorificado na vossa casa e na vossa família. Quantos dizem amém, irmãos?